Então, o trabalho não é o problema, o trabalho não é o pecado. O pecado é outra coisa. Então, o seu trabalho não é o problema. O mal no seu trabalho que é o problema. Quando a gente troca o relacionamento com Deus por causa do nosso trabalho, a gente sofre, a nossa família sofre. Quando a gente troca o nosso relacionamento com Deus para o nosso relacionamento com a criação, com os outros, com as coisas, a gente sofre, a nossa família sofre. Porque, em primeiro lugar, o nosso alicerce é o nosso relacionamento com Deus. A gente sempre vai falar isso na Jocum, porque é o nosso mote, o nosso slogan, a nossa frase de impacto é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Ela só faz sentido se nós conhecemos a Deus, então nós fazemos ele conhecido. Sem conhecer a Deus, a gente não pode fazer ele conhecido. Então, esses três chamados, eles são importantes, mas eles têm sua ordem de importância. A primeira coisa é nos relacionarmos com Deus. A segunda coisa é nos relacionarmos com a criação. E a terceira coisa e última, depois da gente se relacionar com tudo isso, é nos relacionarmos com o trabalho. E é difícil, né? Eu não sei para vocês. Eu sou muito de tarefa. Eu sou muito de trabalho. Eu sou muito de função. E acaba que durante a minha vida eu tenho muitas vezes que lutar para colocar as coisas no lugar certo. Colocar o meu trabalho ou o meu ministério no lugar certo. Colocar Deus, na verdade, no centro principal da minha vida e só as outras coisas elas vão vindo abaixo disso. Então, é importante a gente colocar isso, colocar essas três coisas na ordem correta. Por que Deus me chamou? Para o que Deus me chamou? Primeiro, Deus me chamou para me relacionar com Ele. Então, vamos lá. Primeiro, lá em Efésios 1:5 diz o quê? Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ele nos predestinou para quem? Para si. Nossa, isso é muito profundo, né? Ele nos predestinou para si. Ele não nos predestinou para o trabalho em si. Ele não nos predestinou para outras coisas. Ele nos predestinou primeiro para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Que coisa maravilhosa a gente perceber que nós somos chamados para vivermos no relacionamento com Deus em primeiro lugar. Então, ele nos chamou para si. O Jim Steyer é um fundador da Jocum no Brasil. E ele tem essa frase aqui maravilhosa, que diz o seguinte: o bem mais precioso que podemos dar ao mundo é a qualidade do nosso relacionamento com Deus. O bem mais precioso não é nada, não é nada, não é coisas, não é um ministério bem estruturado, não é o tanto de gente, não, o tanto de gente que eu alcancei, não é nada disso. O bem mais precioso que a gente pode dar ao mundo é o nosso relacionamento, a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Você quer ser frutífero no seu ministério? Isso parece óbvio, né, gente? Eu cresci, nasci e cresci no Evangelho. E muitas vezes o óbvio parece que a gente está chovendo no molhado, mas não é. A palavra de Deus fala lá no Antigo Testamento, fala para os israelitas falarem para os seus filhos, escreverem as coisas, fala para eles ensinarem, perseverarem no ensino, fala para colocar na testa, fala para amarrar, escrever na mão, escrever na porta, colocar nos umbrais. Por quê? Porque o ensino, ele precisa ser constante.
Então, não importa quanto tempo a gente tenha de crente, a gente sempre precisa ser relembrado que o nosso relacionamento com Deus é prioridade. Para que a gente tenha o nosso ministério frutífero em missões, na igreja, no evangelismo, fora, no trabalho, nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Então, ele nos predestinou para si. Ele nos chamou para si. Isso é a coisa mais preciosa do Evangelho. Não é ou a gente ser bispo, ou a gente ser pastor, ou diácono, diaconisa. Não é isso que Deus nos chamou para ser em primeiro lugar. Deus nos chamou para sermos dele, adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Parece uma pregação de domingo que eu estou fazendo aqui, né? Mas é importante a gente lembrar: o nosso chamado principal é para Deus. Nosso chamado principal sempre vai ser para Deus. Identidade, né? A gente está fazendo aqui uma reflexão a respeito do porquê ou para que Deus me chamou. Identidade é o fruto de uma revelação pessoal da parte de Deus a cada indivíduo criado à sua imagem e semelhança. É a mensagem interna que edita diariamente o seu significado na vida. Gente, nós só podemos encontrar a nossa identidade se nós olharmos para Deus. Porque, primeiro, Deus, ele é o autor da nossa vida. Como diz o Salmo, né? Ele nos viu ainda informes, então quer dizer que ele sabe cada parte do nosso ser, até mesmo aquelas que a gente não conhece, Deus sabe. Então, nós nos relacionamos com Deus e nós conhecemos quem nós somos, a nossa identidade e o nosso propósito. A gente vê muita gente perdida, indo de coisa em coisa, pulando de galho em galho, indo de ministério em ministério, exatamente porque não tem um foco em Deus. E Deus é quem dá a identidade e Deus é quem dá o propósito. Então, que a gente nunca se esqueça disso. A nossa identidade, o nosso propósito, primeiro, está em Deus. Sem Deus, não existe propósito, não existe identidade. As pessoas podem falar assim, conhece a você mesmo e você vai conhecer a sua identidade. Mas não é verdade, né? Como nós podemos nos conhecer inteiramente? Tem coisas na sua vida que você ainda não conhece? Por exemplo, tem muitas coisas que a gente deixa lá numa caixinha tão escondida que quando a gente vai num culto, a gente vai num aconselhamento e aquilo aparece, parece uma novidade, não é verdade? Parece que a gente nunca tinha visto aquilo. Nossa, meu Deus, eu nem sabia que isso estava em mim. Eu nem sabia que essa história existiu dentro de mim. Nem sabia disso. Essas coisas ocultas para os nossos olhos, elas são descobertas diante dos olhos de Deus. Então, para eu conhecer a mim mesmo, eu tenho que olhar para Deus, porque Ele me conhece inteiramente. Então, não existe maneira da gente reconhecer qual é a nossa vocação se a gente não olhar para Deus. Qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Eu preciso olhar para Deus. Como eu preciso me relacionar com as pessoas? Eu preciso olhar para Deus. Então, que a gente nunca se esqueça disso. Nosso relacionamento, em primeiro lugar, deve ser com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 3, do versículo 16 a 17, está falando um pouquinho sobre o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus acontece uma epifania, uma coisa muito poderosa. E todo mundo aqui sabe, pode até não estar lendo aí na Bíblia agora o versículo, mas você sabe o que aconteceu. O próprio Pai falou com Jesus, e não só com Jesus, mas com toda a multidão que estava ao redor, e falou uma frase muito interessante. E a frase que ele falou: este é um bom trabalhador que faz o seu trabalho perfeito. É isso que o pai falou? Este é um pregador de mão cheia. É isso que Deus falou para Jesus? Sobre Jesus?
Não. O que que ele falou sobre Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ele apareceu, a voz apareceu para uma multidão e ele reforçou o que sobre Jesus? Reforçou sobre a identidade de Jesus e não sobre o ministério de Jesus. Vocês conseguem perceber a diferença disso? Vocês conseguem perceber a importância disso na nossa vida cristã? Deus reforçou identidade ao invés de ministério, ao invés de trabalho. E aí, logo em seguida, depois disso, o que que aconteceu com Jesus? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá, qual que foi a maior tentação que o Satanás, o capiroto, o coisa ruim, fez? Ele disse assim: se és filho de Deus, ele colocou em dúvida, né? Manda que estas pedras se transformem em pães. Ele começa exatamente a frase com se Sim. és filho de Deus. O que que Deus fez no batismo? Ele falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Satanás começa a tentação e faz a tentação exatamente naquilo que ele foi reforçado, na identidade de Jesus. E ele começa a tentação falando: olha, se você é filho de Deus mesmo, assim como Deus te falou ali, assim como o Pai te falou, se és filho de Deus, a tentação não era sobre o pão, a tentação não era sobre a autoridade. A tentação não era sobre o domínio, sobre se jogar. A tentação era sobre a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, você vai fazer isso. Se você é filho de Deus, você faz aquilo. Se você é filho de Deus, você pode fazer aquilo outro. Mas Jesus, ele fala, olha, nem só de pão viverá o homem, mas ele usa a palavra porque ele está certo da sua identidade. E é isso que a gente precisa entender. Deus, ele reforça identidade e depois a gente vai entender sobre trabalho, sobre ministério, sobre outras coisas. Porque Deus reforça a identidade. Sem identidade, nosso trabalho e nosso ministério vão ser em vão. Vão ser como palha jogada ao vento. Porque a gente não entende a nossa identidade. E aí, por isso, muitas vezes a gente cai, não é verdade? Por isso, muitas vezes a gente peca. Por isso, muitas vezes a gente desanima. Por isso, muitas vezes na tentação a gente desiste. A gente abraça o que o mundo quer. Porque a gente não reconheceu a nossa identidade em Deus. A gente não colocou ele como a prioridade. A gente colocou o trabalho como sendo aquele que vai nos dar a identidade. A gente colocou a nossa família como sendo aquela que vai colocar a nossa identidade. Mas quem vai colocar a nossa identidade é Deus. E isso faz toda a diferença no ministério. Se a gente não tem nossa identidade firmada em Deus, o nosso ministério vai ser capenga. A gente vai muitas vezes falar para o diabo, é verdade, eu posso comer pão. Deixa eu transformar esse pão, essa pedra em pão, não é verdade? Porque a gente primeiro está sendo o que é confrontado na nossa identidade. E aí a gente coloca a nossa identidade no pão que transforma e não no Deus que falou quem nós somos. A gente coloca a nossa identidade na autoridade que a gente tem e não no Deus que nos diz que nós somos filhos. E aí por isso, quantos ministérios, quantas igrejas têm sido igrejas não saudáveis, igrejas doentes. Por quê? Porque as pessoas têm colocado a sua identidade nas coisas, ao invés de colocar a sua identidade em Deus.
Então, o ministério vai mudar se você colocar ele nessa. Nós fomos chamados, em primeiro lugar, para nos relacionarmos com Deus. E aí, qual que é o segundo chamado que eu já falei para vocês? Eu vou tentar fazer um pouco dessa interação dessa maneira aqui, tentando ouvir vocês, tá bom? Então, qual que é o segundo chamado? Se o primeiro chamado é nos relacionarmos com Deus, qual é o segundo chamado que eu falei para vocês? Relacionar com a criação. Nos relacionarmos com a criação. Isso mesmo. Ouve, Israel. Chamar Israel. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ouve, Israel. E essa convocatória é uma convocatória muito séria. Por quê? Porque Jesus está falando aqui que a gente deve amar a Deus de várias maneiras. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. É muito profundo o que Deus nos pede. Primeiro, nós temos que amar a Deus com tudo que nós somos. Então, nós nos relacionaremos com a criação, no amar o próximo. Só que a gente não ama só o próximo, a gente ama também o lugar que o próximo vive também. Você entende isso? Porque muitas vezes a gente ama o próximo, mas a gente não está nem aí para o lugar que ele vive. A gente ama o próximo, fala sobre Jesus com o próximo, mas a gente esquece que ele vive talvez no meio de um lixão. E a gente esquece que amar o próximo é também amar o lugar que ele vive. Porque se Deus fez aquela pessoa, fez eu e você nascermos em um lugar, ele fez aquela pessoa nascer e viver em um lugar específico. E aquele lugar também precisa de redenção, precisa de transformação. Jesus nos chama para reconciliar, né, as coisas com Ele, com Cristo, com Deus. Então, por isso mesmo, nós devemos reconciliar não só as pessoas, mas também toda a criação. Então, esse é o nosso segundo relacionamento. O nosso relacionamento com as pessoas, nós precisamos nos preocupar com os outros e tem a ver com a criação também. Nós precisamos pensar, como cristãos, que nós somos mordomos desta criação. E que amar o próximo também é amar o ambiente que ele vive. E também o Pacto de Lausanne, se você quiser depois pesquisar um pouquinho, Pacto de Lausanne, é um pacto das missões mundiais. E ele tem um mote, tem uma frase, um slogan bem legal, que é o evangelho todo para o homem todo. Então, o evangelho, ele deve ser entregado para um homem completo. E um homem completo não é só o espírito dele, mas também o corpo dele. Quando Deus cria o ser humano, ele sopra o seu espírito nesse barro e o homem se torna alma vivente. Quer dizer que ele se torna uma coisa. E nós precisamos entender que Deus ama essa uma coisa. Deus não ama só o espírito do ser humano. Deus ama a alma vivente. E a alma só pode viver através de um corpo. E o corpo só pode viver em um espaço. E nesse espaço, o corpo ele vai sofrer se tiver dengue ao redor, não vai? Se tiver leptospirose ao redor. Então, essa alma vivente vai sofrer se o ambiente que ela vive não é bom. Então, o evangelho precisa alcançar a vida dessa pessoa de tal forma que o ambiente que ela viva se transforme também. Então, eu me relaciono com Deus e Deus me fala como eu devo me relacionar com a criação.
Mas tem uma frase bem interessante que a gente precisa deixar, e eu quero deixar claro aqui para a gente nesta noite. Deus não utiliza comparação e Deus não promove competição. Isso é uma coisa muito séria entre crentes e não crentes. Mas muitas vezes dentro da igreja nós vemos muita gente lutando contra isso, vivendo uma vida de comparação e de competição. Mas Deus não faz isso. Então, nós devemos nos relacionar com o outro, não de forma competitiva, não de forma comparativa. Nós devemos caminhar juntos, assim como diz a palavra, nós somos partes de um corpo, cada um tem sua função. Deus não utiliza comparação e Deus não promove competição. Que a gente possa lembrar disso quando a gente for se relacionar com a criação. E aí, o terceiro aspecto do nosso chamado é qual? Deus nos chamou para o trabalho. Depois de nos relacionarmos com a criação, depois, principalmente de nos relacionarmos com Deus, nós conseguimos nos relacionar com o trabalho de forma sábia. E aí, a gente fala na Jocum muito a respeito do conceito de áreas de influência da sociedade. As áreas de influência da sociedade são as esferas de influência que a gente chama que são áreas que influenciam a sociedade como um todo. Deus, lá muitos e muitos anos atrás, né, no começo da Jocum, na verdade, Deus deu essas áreas de influência para o fundador da missão, Loren Cunningham, e ele deu ao mesmo tempo as mesmas áreas, assim, os mesmos nomes, para um outro líder de movimento missionário internacional, que era o Bill Bright. Eu não sei se você já ouviu falar dele, que é o líder do movimento da Cruzada Estudantil, que tem aquele folhetinho, eu esqueci o nome, As Leis Espirituais, esse mesmo. Ele tem aquele filme chamado Jesus, que passou em quase todas as línguas do mundo, né? Aquele Jesus, né, do cabelão aqui, branquinho, sabe? Esse filme que já foi traduzido em quase todas as línguas do mundo. Esses dois líderes de missão internacional receberam essas palavras ao mesmo tempo. E aí eles foram na casa um do outro, e aí eles tiraram um papel e falaram, Deus estava me falando de uma coisa. E quando eles foram olhar, é praticamente escrito a mesma coisa nos dois papéis. E aí eles entenderam que era o que Deus estava falando para as missões internacionais sobre ser influente em todas essas áreas. E aí eu quero passar um pouquinho aqui para vocês. Mas antes disso, a gente precisa relembrar daquele texto em João, capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 18, que diz que Jesus ele está fazendo a oração para o Pai. E aí ele fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Quando a gente está falando de áreas de influência da sociedade, a gente está falando de ser influente dessa maneira, como Jesus está orando para o Pai. Eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. O problema do mundo não é o mundo, o problema do mundo é o mal. E por isso, as áreas de influência, o problema do mundo não é a comunicação, o problema da comunicação é o mal. O problema do governo não é o governo, o problema do governo é o mal, é o pecado. Você entende? É diferente quando a gente olha nessa perspectiva. Deus não quer que a gente... Jesus, ele ora para o Pai, não falando, leva essas pessoas que foram salvas direto para o... Não. Ele está falando, eu não peço que os tire desse mundo. Eu peço que os livre do mal. Então, nós devemos estar nas nossas áreas de trabalho entendendo essa perspectiva. O problema do nosso trabalho não é o trabalho em si. O trabalho não é o pecado. Muitas vezes a gente trabalha como se fosse só um resultado do pecado, e não é verdade. Deus, ele
quer que a gente trabalhe. Quando ele coloca Adão no jardim, ele coloca o Adão para cultivar o jardim, para trabalhar no jardim. Então, o trabalho não é o problema, o trabalho não é o pecado. O pecado é outra coisa. Então, o seu trabalho não é o problema. O mal no seu trabalho que é o problema. Então, nós devemos ser santificados na verdade, porque nós fomos enviados por Jesus a este lugar. E aí, nessas áreas de influência da sociedade, elas são divididas em, eu vou falar em 8, mas você pode, tem alguns que tratam como 7, tem alguns que tratam como 8, tá bom? Mas eu vou falar em 8, 8 áreas de influência. Nós temos o governo, a economia, a ciência e tecnologia, a educação, a igreja, a família, a comunicação e artes e entretenimento. São muitas coisas, né? Muitas áreas para a gente entender. Mas a gente precisa compreender que essas áreas de influência, todas elas, nós somos influenciados por todas elas. E de alguma maneira a gente influencia nelas também. Então, vou colocar aqui o próximo quadro. Nós somos influenciados pela família, nós somos influenciados pela economia, nós somos influenciados pelo governo, nós somos influenciados pela ciência, nós somos influenciados pelas artes, pela educação, pela comunicação, pela religião, pela igreja, né? Nós somos influenciados por todas essas áreas. Mas existe uma área específica que nós somos mais influenciadores. Nós de alguma maneira, temos a capacidade de influenciar em alguma área específica. Eu não sei qual é a sua área, mas você vai se encaixar em alguma dessas. Você trabalha com algo, e talvez isso seja a economia, seja o governo, seja a educação, seja artes, seja na ciência, seja na igreja, seja a família, dona de casa, mãe, né? Isso, todos nós temos uma influência. E a influência que a gente exerce, ela pode transformar uma sociedade. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente faz é tão pouco, e por isso mesmo a gente desmerece. A gente fala assim, não, para eu ser influente, eu tenho que ser presidente da República. Para eu ser influente, eu tenho que ser o apresentador do Jornal Nacional. Para eu ser influente, eu preciso ser o pastor da igreja. Mas a gente esquece que Deus nos chamou para ser influente aonde quer que nós estejamos. Algumas pessoas vão ser, como a gente falou lá anteriormente, Deus não promove competição. Deus não utiliza de comparação. Então, algumas pessoas vão ser influentes de forma de influenciar milhões. A gente vê o Billy Graham. Billy Graham influenciou milhões de pessoas. Mas Deus não chamou vários e vários Billy Grahams. Deus chamou você e me chamou. Você entende? Deus nos chamou pelo nosso nome e Deus colocou em nós, nos deu um papel. E esse papel, ele é importantíssimo para essa sociedade. E quando a gente vê a reforma protestante, a gente vê que quando houve a reforma protestante, as pessoas que estavam, os primeiros protestantes, eles faziam as coisas com tanto zelo, eles faziam o melhor sapato, eles faziam a melhor cadeira, porque eles entendiam que aquilo ali era para a glória de Deus. O reformador, os reformadores limpavam o esgoto da cidade porque entendiam que aquilo era para a glória de Deus. Você entende? Então, quando a gente entende que, primeiro, nós nos relacionamos com Deus, depois nós nos relacionamos com a criação, depois nós nos relacionamos com o trabalho, ele vai ser motivado para a glória de Deus. Para a glória de Deus e para abençoar o próximo e cuidar da criação. Não para
benefício próprio. Não só para eu ganhar dinheiro. O meu trabalho não tem a ver só com isso. Meu trabalho, em primeiro lugar, tem relação com a glória de Deus, abençoar as pessoas, cuidar da criação. E aí sim, ele vai o que me suprir a minha necessidade. Mas se o nosso coração estiver no lugar errado, a gente vai colocar tanta importância no trabalho para suprimento que a gente acaba não glorificando a Deus com aquilo que a gente faz. Então, quando a gente entende que as áreas de influência, elas são a gente vivendo o nosso dia a dia, fazendo o melhor que a gente tem para Deus, aí a gente vai perceber que, que o nosso ministério também é o nosso trabalho. A gente vai perceber que o nosso dia a dia é o nosso ministério. A gente vai perceber que no nosso ordinário, no nosso simples, a gente pode ver a glória de Deus. É o termo que a gente fala sobre corandeu, né? Diante da face de Deus. Todos os dias, em todo momento. E para isso, tem um famoso teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, e ele fala o seguinte, e eu vou colocar aqui para vocês essa frase dele. Qualquer lugar que o homem esteja, qualquer coisa que ele faça, onde quer que ele coloque as suas mãos, na agricultura, no comércio, na indústria, ou a sua mente no mundo da arte, da ciência, ele está, de qualquer maneira, constantemente diante da face de Deus. Ele é encarregado no serviço de seu Deus. Ele precisa obedecer estritamente o seu Deus. E, acima de tudo, ele tem o alvo de glorificar ao seu Deus. Nós estamos constantes diante da face de Deus. E a gente precisa compreender isso. Nós vivemos para a glória de Deus. O nosso trabalho é para a glória de Deus. E por isso mesmo, quando a gente compreender esses três aspectos do nosso chamado e entender a sequência da nossa prioridade, do nosso relacionamento, a gente vai ser mais pleno e completo no nosso propósito. Quais são os três aspectos do nosso chamado? Nos relacionarmos com Deus é é o primeiro aspecto do nosso chamado, da nossa vocação, né? Do nosso chamado principal. Nós fomos salvos, nós fomos chamados para Ele. Criação, que abarca nesse relacionamento tanto o relacionamento com as pessoas, quanto o relacionamento com a criação em si, certo? Então, a gente não pode desprezar a criação. A gente pode ficar jogando lixo na rua, achando que a gente não precisa se relacionar com a criação. Bom? E o terceiro aspecto do nosso chamado é nos relacionarmos com o trabalho. Então, nós fomos chamados para essas três coisas, mas todas as coisas, elas têm o seu lugar. E aí eu quero deixar para a gente essa última coisinha aqui, para a gente finalizar mesmo. Para vocês ficarem com uma coisa bem prática, assim, para vocês praticarem em relação ao chamado e vocação. O nosso trabalho, ele deve ser motivado por Cristo. Os nossos métodos devem refletir os métodos de Cristo. E nós temos que ter a mente de Cristo estabelecida em nosso contexto de trabalho. E eu sempre falo nas minhas aulas, tinha aquela pulseira, o que Jesus faria? É isso que é a coisa de você pensar como os meus métodos têm que influenciar, têm que refletir os métodos de Cristo. Meu trabalho não é qualquer coisa. Ele deve refletir os métodos de Cristo. Devem ser motivados por Cristo. Então, que você e eu sejamos influentes nas nossas áreas. Eu não sei que área você está, mas eu sei que Deus te colocou em alguma. E por isso mesmo, Ele quer que você seja influente nessa área, para glorificar o nome de Deus.